Fala galera do 10 Dicas! Sejam bem-vindos ao vídeo que vai transformar o seu bolo caseiro em uma obra-prima da confeitaria, o famoso bolo vulcão. O segredo não está na mágica, mas sim em 10 dicas de ouro que separamos para vocês. E agora, bora para a primeira dica! Muita gente usa a manteiga direto da geladeira, e isso é um erro fatal. Para uma massa leve e aerada, a manteiga deve estar em ponto de pomada, bem macia. Isso garante que ela incorpore o açúcar de forma homogênea, criando uma base estável para a emulsão. Bata a manteiga e o açúcar até a mistura ficar clara e fofa. É o famoso cremar. Ao adicionar a farinha de trigo e os líquidos, como o leite, faça isso em 3 etapas. 1/3 da farinha, metade do líquido, 1/3 da farinha, o restante do líquido, e finalize com a última parte da farinha. Começar e terminar com os ingredientes secos, misturando em velocidade baixa, evita que a massa desenvolva muito glúten, o que a deixaria pesada e elástica. Assim você garante a fofura da massa. Nunca bata o fermento químico em excesso. Ele deve ser o último ingrediente. Incorpore-o delicadamente com um fouet ou espátula, fazendo movimentos circulares de baixo para cima. O excesso de batida quebra as bolhas de ar que ele está tentando formar, prejudicando o crescimento do seu bolo. O formato do bolo vulcão depende da forma de pudim ou de furo central. A dica aqui é: use uma forma com bom diâmetro, geralmente de 22 a 24 centímetros, e, o mais importante, unte e polvilhe a forma apenas na base e nas laterais do cone central. Agora, você pode estar se perguntando, por que não untar as laterais externas? É para que o bolo possa se agarrar às laterais da forma enquanto cresce e não escorregue de volta. Isso resulta em um bolo mais alto e retinho, viu? O bolo vulcão exige estabilidade. Então pré-aqueça o forno por pelo menos 15 minutos e mantenha a temperatura em 180 graus Celsius. E olha, jamais abra o forno antes de 30 minutos. O choque térmico faz o bolo murchar no centro, e ninguém quer isso, né? E aí, pessoal? Estão gostando das dicas até agora? Se sim, não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo. Ele é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal 10 Dicas e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E me contem nos comentários, qual dessas dicas você já pratica e qual você vai começar a implementar hoje mesmo. O momento mais crítico: deixe o bolo amornar por 10 a 15 minutos na forma. Se você desenformar muito quente, ele pode quebrar, viu? Se esfriar demais, pode grudar. Após esse tempo, passe uma espátula fina nas laterais, onde você não untou, e vire a forma sobre o prato de servir. O calor residual e o untamento da base vão fazer ele soltar facilmente. A calda do vulcão não é nem um brigadeiro duro, nem uma simples cobertura rala. O segredo é ter uma calda brilhante, sedosa e que escorra lentamente. Para isso, use a proporção ideal de leite condensado, creme de leite e o sabor que você escolheu, como chocolate ninho, enfim. O ponto ideal é quando a calda solta do fundo da panela ao ser inclinada, mas ainda está mole o suficiente para cobrir uma colher sem cair rapidamente. Cozinhe em fogo médio ou baixo e mexa sem parar, tá? Nunca despeje a calda quente. Ela vai ser absorvida pela massa e você não vai ter o efeito cascata. Após o preparo, transfira a calda para um recipiente e deixe ela amornar completamente, ou esfriar por 20 a 30 minutos. Uma calda morna ou fria mantém a textura e garante o caimento perfeito sobre o bolo. O buraco do seu bolo pode ter algumas fissuras no fundo.
Para garantir que a calda não vaze pelo buraco e se perca, use um pouco da própria calda como selante no fundo do buraco. Coloque uma pequena colher de calda, espere 1 minuto para firmar, e ela criará uma barreira. Ao invés de despejar tudo de uma vez, vá preenchendo até que a calda chegue na altura da borda do bolo. Depois, com a ajuda de uma colher, vá empurrando delicadamente um pouco da calda para fora do buraco, nas bordas, garantindo que o escorrimento seja bonito e uniforme, formando o famoso efeito cascata. Finalize com o restante da calda no centro. Se você for decorar, utilize granulados, raspas ou frutas imediatamente para que os confeitos grudem na calda molhada. O bolo vulcão é melhor servido em temperatura ambiente. Se sobrar, armazene em um recipiente hermético na geladeira, mas lembre-se de deixá-lo fora da geladeira por uns 30 minutos, antes de servir novamente. A massa volta a ser fofinha, e a calda recupera a textura perfeita. Um grande abraço, muito sucesso nas suas receitas, e a gente se vê no próximo vídeo do 10 Dicas. Tchau!